Se não for para fazer a tua vontade, executar o teu plano perfeito, para que nascemos? O ser humano foi criado para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Não há outro motivo da existência. Não há outro motivo da existência. Dar a glória àquele que merece a glória. Em qualquer momento e em qualquer situação, onde haja uma tentativa de remover a glória ou canalizar a glória para outro lugar que não seja para o autor dela, tudo vai dar errado. Mas quando a glória, o louvor e a honra, o reconhecimento, o altar, o holofote é dado ao Deus dos céus, todas as coisas são colocadas nos seus lugares. Todos os caminhos são aplanados. Porque essa é a finalidade da existência. Dar glória a quem é de direito, ao Deus da glória. Ao teu nome, Senhor, somente ao teu nome. Seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Muito obrigada. Este é o dia que o Senhor criou. Para que nós nos alegrássemos nele. Um dia de paz e de bênção. Amém? Você me vê? Porque eu não lhe vejo. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que é uma honra para mim estar aqui. Eu sou a menor entre as grandes. E eu me sinto muito honrada. Quero agradecer a Janduí e Eliane pelo convite e pela honra. Nós estamos em casa, amém? Essa é uma reunião de família. Nós estamos entre família, não é verdade? Eu percebo quantos pastores nós temos aqui, com suas famílias, suas esposas, pessoas que vieram de longe, pessoas que vieram do Nordeste, pessoas que vieram de Marabá. Estou vendo Vânia ali, sua filha. Nossa, amigos tão antigos, né? Pessoas que construíram com a gente um legado tão duradouro, tão longo. Janduí e Eliane, eles serviram conosco na sede. E eles já tinham uma história longa construída antes de chegar nesse ministério. E às vezes você se pergunta, ou talvez não você, né? Mas às vezes as pessoas se perguntam, por que fulano já está ali, ou já está aqui, ou já é isso, ou já construiu aquilo? Nada nasce de nada. Alguma coisa só nasce de algum lugar. Amém? Porque é um legado construído, é uma estrada caminhada. Nada cai do céu no seu colo. Você faz cair. Porque o caminho do homem está na mão do homem. E a gente faz cair sobre nós aquilo que quisermos que caia. Ou a glória, a graça, o favor, ou a ira. Amém? A resistência. É a gente que escolhe. Diga assim, eu escolho a graça. Eu escolho o favor. Amém? É melhor. Graças a Deus. Então, nós vamos ser bem dinâmicos hoje à noite. Depois de mim nós teremos Ila. E vai ser uma grande bênção. Eu entendo que você veio hoje à noite aqui para ficar à vontade. Para não ficar olhando para o relógio. Porque se nós estamos em conferência, estamos aqui para conferir. Amém? Para conferir, para ouvir, para ver, para perceber,
Nós estamos aqui para receber além do que é falado no púlpito. Porque uma coisa é o que o Espírito diz através dos pregadores. Outra coisa é o que ele desenvolve dentro de você, sentado lá onde você está. Inclusive as pessoas lá do fundo. Uma coisa é o que o Espírito diz aqui. E outra é o que ele pega dentro de você e destrincha. Amém? E eu achei muito louvável. Eu falei isso com o pastor Janduí. Eu achei muito louvável a iniciativa de fazer uma conferência de oração, né? E é uma conferência que abre o ano. E quando nós conversávamos, eu estava dizendo para ele que ela está sendo feita paralela ao seminário de verão, que acontece em Recife, na igreja de Pastor Humberto. E são eventos que dão o tom do que Deus vai fazer naquele ano. São eventos que abrem o ano. Você entende? Culmina no acampamento em fevereiro, na sede. Nós estamos no ano do 2020, e eu falava para o pastor que antes de eu ter ouvido o que ele tinha a dizer sobre isso, ou ter ouvido o que Humberto diz sobre isso, porque Humberto sempre traz, Deus sempre traz uma nota para ele no começo de cada ano. No culto de virada de ano, ele sempre tem um discurso inspirado. Mas antes de ouvi-los, a nota que chegou para mim é que o ano de 2020, ele seria um ano redondo. Nós temos 2 zeros, é porque a fonte que foi escolhida traz um 0 muito amassadinho. É a fonte da letra que foi escolhida. Mas o 0, ele é um pouco mais redondo, ele na verdade ele é oval, ele é circular. Nós temos um ano de 2 zeros, num século de 3 zeros. Amém? Fechando, virando a década. Nós temos um ano redondo. Aquilo que é circular, como anel, como aliança, é mais difícil de partir, de quebrar. Porque não é uma coisa quadrada, que tem quinas, é uma coisa redonda. Quando ela sofre pressão, ela amassa, mas é mais difícil de ela romper, porque é redondo. Aquilo que é circular, é como se o início anunciasse o fim. Pronto, obrigada por essa fonte aqui está ótima. Para o meu exemplo, é como se o início anunciasse o fim e o fim anunciasse o início. O ano redondo, onde tudo se encaixa, tudo fecha bem direitinho. Não há quinas, não há pontas. Não tem por onde escapar. As coisas vão se encontrar perfeitamente. Há ciclos que estão se fechando. E há coisas novas que precisam começar exatamente esse ano. Eu percebo que a igreja como um todo, não só o Verbo da Vida, a igreja de Cristo no planeta, ela entrou nos portais de um tempo diferenciado, tempos de remir o tempo. Tempos que vão anunciar o fim deste tempo. É um tempo de mais aceleração. É um tempo em que a gente não pode mais estar fugindo do que deve ser feito. A gente tem que fechar as coisas. Começá-las e fechá-las. Tem algumas coisas bem esquisitas que vão começar a acontecer. Algumas coisas bem diferentes que vão começar a acontecer. E se isso não é gerado em oração, eu não sei de que outra forma é. Se esse tipo de coisa não começa sobre os nossos joelhos, sobre nossas bocas, não sei por onde começa. É por isso que se abre o ano com uma conferência de oração. Para dar o tom e a nota do que Deus tem para aquele ano. O ano redondo. Amém? O ano espelhado. O 20 olha para o 20, eles são iguais. São coisas novas, coisas diferentes. Se queremos coisas diferentes, resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Você concorda? Ano diferente.
coisas diferentes. O ano espelhado, o ano onde as coisas vão se fechar e recomeçar. Por causa do ano redondo e por perceber essa virada de estação e de aceleração das coisas divinas, é que Satanás deve estar um pouco bravo e tem inventado algumas palhaçadas no começo do ano. Minas Gerais está cheia de água. Mais de 50 pessoas já morreram. Nós temos um vírus. Nós não. Satanás evoluiu um vírus que saiu da China. Só no Brasil tem 6 casos, no mínimo, sendo monitorados, colocando todo o planeta em pânico. Interessante. Parece que, como ele sabe que coisas grandes e violentas da parte de Deus vão começar a acontecer, ele está querendo levantar um tipo de resistência, um tipo de amedrontamento, para que a igreja se intimide e comece a recuar. E comece a ficar com medo, retraída. Quando, na verdade, é para a gente colocar pressão. Porque ele precisa saber quem é que está no comando. Mas, irmãos, é um comando, deixa eu dizer para você, estar no comando não é se empolgar quando alguém fala que a igreja está no comando. Isso é bom, é certo, está tudo bem. Mas vai além disso. Porque quando você está sozinho na sua casa, enfrentando uma situação de trevas, densas trevas, aí a gente vai ver. Porque quando aquela obra é provada pelo fogo, e você está sozinho, não tem ninguém por você, é você e Deus, pronto, ali a gente vai ver. Na coletividade, quando todo mundo dá glória a Deus, qualquer um faz. Mas a gente precisa provar as realidades desse negócio aqui, quando a gente está passando pelo dia mau. O dia de densas trevas, e ele chega de uma forma ou de outra para todo mundo. De uma forma ou de outra. A questão é, o que vai sair de nós quando esse dia mau chegar? Quando esse dia em que parece que todos os demônios se juntaram para apertar você. Levantar a cabeça. Refazer-se. Levantar-se. Se apoiar naquilo que realmente vai fazer a diferença. Testar aquilo que você realmente aprendeu. Porque essas coisas vão te salvar e me salvar. A Eva vai falar sobre oração em línguas amanhã. Às vezes a gente não entendeu a importância desse negócio. Não sei se você já parou, já estudou, lembrou de observar. Mas o avivamento da Rua Azusa, eles começaram só querendo ser batizados do Espírito Santo. Coisa que acontece em todo culto do Verbo da Vida. Porque todo culto que se preze, você tem os 3 apelos, e um deles é o batismo no Espírito Santo. Ficou comum para nós. Mas eles estavam tão sedentos, porque isso tinha sumido do meio cristão, daquela época, eles só queriam ser batizados no Espírito Santo. É interessante, amados, como Deus foi além do batismo, mas começando por Ele. Vocês estão comigo? É uma linha direta entre você e Deus, que nem entende anjos, nem entende demônios, nem entende homens. É uma coisa entre você e Ele. E a Bíblia diz que à medida que eu e você nos edificamos do Espírito, orando em línguas, você mesmo interpreta. E não é uma interpretação apenas para a edificação da igreja, mas você sabe o que você está orando. É uma interpretação que começa a chegar primeiro para você mesmo. A oração em línguas é essa ligação direta, e a Bíblia diz que quem ora em língua, ora de fato, ora de verdade, ora a oração perfeita. E vai ficando robusto no Espírito. Quando eu e você estamos tão sensíveis assim, um sussurro de Deus, você já sabe. Ele não precisa gritar, ei, não vá por esse caminho não. Basta ele só dizer, ei, aqui não. Ó, aqui não. E você e eu já sabemos.
por causa de um espírito afinado, treinado, sensível. E isso está tão disponível, qualquer verbiano tem isso, a hora que quiser. Estou falando verbianos porque estamos numa conferência do Verbo da Vida também. Pense sobre isso. Estão comigo? Ele desligou isso do nosso raciocínio para que você possa fazer isso fazendo qualquer outra coisa. Tomando banho, dirigindo, na fila do banco, lavando a louça, cuidando dos meninos. Não tem que raciocinar para orar em línguas. Eu não tenho que sentir nada, nem me arrepiar. É uma coisa totalmente entre você e o Espírito. Para que a gente possa usar isso a hora que quiser. Não é à toa que Paulo disse, eu oro em língua mais do que vocês todos. Será que ele não orava em línguas muito? Amém? Eu vou ser mais direta aqui. Eu estudei e tenho observado o livro de Daniel. E a gente vai ver 3 passagens desse livro, eu quero que você abra comigo. Daniel 9. Abre lá. Se você, todos nós lembramos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, muito jovem, junto com vários outros companheiros, foi selecionado para ser um dos servidores diretos do palácio. Logo que chegou, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, conseguiu favor com o superintendente dos eunucos para não comer daquelas coisas, e ao final daquele tempo ele se achou mais sábio do que todos os outros, tanto ele como seus companheiros, mas sobre Daniel ainda tinha uma coisa diferente. E a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Esse homem passaram 4 reis sobre ele. Serviu a 4 gerações de reinados. Cativo, em outra terra, em outro lugar, mas era um espírito excelente. Esse homem era um profeta. E dentro do chamado profético existem várias ramificações. Nem todo profeta vai só chegar aqui na frente e falar sobre o passado, presente ou futuro das pessoas. Há profetas músicos, há profetas poetas, há profetas que nunca vão falar em microfone, mas só vão falar pessoalmente uns para os outros. Há várias vertentes do profético. Davi era um músico e era poeta. Daniel, a vertente dele eram sonhos e visões. E é impressionante, amados, o nível de revelação que esse homem alcançou em Deus. Que Deus deixou Daniel conhecer. E não somente conhecer, mas fez por onde registrar. Para que nós tivéssemos acesso a essas coisas. Falando inclusive de coisas da nossa geração, muito tempo antes dessas coisas se acontecerem. Eu quero que você abra comigo, lá no Daniel 9, versículo 20. A Bíblia diz que Daniel foi estudar e ele percebeu que o tempo do cativeiro de Israel era de 70 anos. Quando ele percebeu isso, ele foi fazer uma oração a Deus e ele começou a se arrepender por ele e pelo povo, para que se cumprisse então a libertação do povo. E quando ele começou a se arrepender, eu quero que você observe isso, eu não vou ler, mas do capítulo 9 todinho, até o versículo 19, é ele nomeando cada erro e cada pecado muito claramente. E ele diz assim, a nós cabe corar de vergonha. Depois que ele fez esse tipo de reconhecimento do seu erro, foi que algumas coisas começaram a acontecer. Não só o erro dele, mas também o do povo. Na verdade, ele foi ali agora um intercessor. Irmãos, a gente precisa entender a importância do arrependimento. Eu sei do que eu estou falando. A gente precisa entender a importância de reconhecer o seu erro, encarar ele de frente e dizer, realmente, eu fiz. A gente precisa entender a importância de baixar a cabeça e se humilhar.
É muito comum na velha aliança você ver gente se prostrando e botando a cara no pó. Parece que a gente parou de fazer isso, porque senão vai rasgar a nossa meia. Senão vai ficar feio na finta. Vai ficar feio na foto. As pessoas vão pensar o que é de mim. Ninguém tem que pensar nada. Eu tenho que estar transparente diante do meu Pai. Acabou. Esse reconhecimento dele, nomeando, e ele diz, a nós só cabe mesmo ficar vermelho de vergonha, corar de tanta vergonha. Porque nós fomos isso, fizemos isso, abandonamos você. Ele nomeou. Isso é muito importante. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele possa exaltar você. A mim me parece que se eu não fizer essa parte, eu impeço Deus de fazer a outra. Você entende? Parece uma coisa automática. Se eu não me submeto a Deus, se eu não me humilho diante de Deus, Ele não pode me levantar. A Bíblia diz que eu devo me humilhar a Deus, aí sim o diabo corre de mim. Não tem como viver uma vida em pé, empinado diante de Deus. Nós ficamos em pé olhando para Ele face a face porque Ele nos ergueu. Eu não estou falando de saber quem você é em Cristo, isso aqui é outra coisa. Eu estou falando de que eu e você somos pó. E que essa pequenez diante dele deve ser reconhecida. Porque o seu dom, por precioso que seja, que você ressuscita mortos, você só tem por causa de Deus. E faz por causa do povo, por amor ao povo. Deus não te deu por amor a você. Deus te deu por amor ao povo que você vai servir com o seu dom. Então deixe de besteira. Tem muito ego. Tem muita necessidade de ser a nossa foto no cartaz. Tem muita necessidade de eu preciso estar. O povo precisa me ver. O meu ministério tem que ser levantado. Se Deus não levanta você, meu filho, ninguém faz. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas também a que Ele fecha, ninguém abre. E agora? Estão comigo? Porque podemos forjar uma coisa na frente das pessoas, mas do raio-x de Deus ninguém escapa. Porque Ele sonda os corações e Ele sabe o que está realmente acertado. E o que está troncho, esquisito, cheirando mal. E Deus avaliava Daniel. E quando ele se prostrou, e era um menino limpo de coração, chegou lá, não tinha tocado mulher. Se fez eunuco, serviu aquele homem como se estivesse servindo a um homem santo. Só porque ele era rei. Mas aquele rapaz tinha uma boa índole. Tinha um bom coração. Quando ele nomeou aquele pecado, mais do povo do que propriamente dele, diz assim, versículo 20. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu falava ainda a oração, ou seja, eu não terminei a oração, ainda estava falando. Meu amigo, que fidelidade. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas orações, saiu a ordem. Diga, saiu a ordem. Tem uma ordem. No princípio da tua oração, Daniel, quando tu começou a orar, já saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Antes de você terminar a oração, já saiu a ordem. Pode ir lá resolver a parada, porque esse menino aí tá tudo certo com ele. Estão comigo? E aí, a primeira vez que você vê no livro de Daniel, um anjo dizendo para ele, tu és muito amado. Aí depois você vê isso de novo, no versículo 10, desculpa. Eis que certa mão me tocou, capítulo 10, versículo 10.
Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus pés, sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a... Como é que diz a sua Bíblia? A compreender e a humilhar-se. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras foi que eu vim. Por causa das tuas palavras foi que eu vim. Que palavras? As palavras que ele falava com Deus em oração. Agora essas palavras, elas foram ouvidas porque você aplicou o seu coração a compreender, a entender quem é Deus. Eu quero amá-lo, eu quero servi-lo. Se você sabe, você conhece que Daniel, ele enfrentou leões numa cova, só porque ele se recusou a não orar mais ao seu Deus. A gente está falando, gente, de uma pessoa que não tem a sua vida como preciosa, ou seja, é o nível que se espera da igreja. E esse homem era morto espiritualmente. Ele não tinha o Espírito Santo dentro, como você tem, como eu tenho. Era uma inferior aliança, muito inferior. Aí a gente não entende por que Daniel era muito amado. Aí a gente não entende por que anjos falavam com Daniel e explicavam as coisas para ele face a face. Estão com medo? Mais na frente, versículo 18. Então tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, sê forte. Ele fala 3 vezes com Daniel que ele é um homem muito amado. Deixa eu te dizer uma coisa. Ser amado por Deus não é uma condição que você e eu pedimos. É uma coisa que Deus estabeleceu que Ele ia fazer. Isso é sobre qualquer ser humano. Os seres humanos que não reconheceram Jesus como seu Salvador vão para o inferno com Deus amando eles e eles não sabem. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. É uma coisa que Deus estabeleceu. Eu decidi amar a raça humana. Não há nada que você e eu possamos fazer que vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Porque esse amor já está estabelecido. Ah, é, Janaína? Então o que eu posso fazer? Pronto. Ser amado por Deus não é uma escolha. Mas agradá-lo é. E amar uma pessoa e se agradar dela são coisas diferentes. A gente é que pega a pessoa e o seu erro põe no mesmo saco e é tudo a mesma coisa. Deus não. Deus, ele sabe separar você do seu erro. Graças a Deus. Porque ele é Deus. Mas o que ele está querendo dizer aqui... E era isso que eu estava dizendo e eu esqueci agora. O que eu tinha falado? Que é isso mesmo. Que ele nos ama, mas pode estar desagradado de nós. E continua nos amando. Porque agradá-lo é uma escolha sua. Ser amado por ele, não. Mas agradá-lo é uma escolha nossa. E amados... O que me chama a atenção na vida de Daniel é que era um homem de profunda comunhão com Deus, mesmo naquele nível limitado, sem batismo no Espírito Santo, sem uma linha direta com o Espírito Santo como nós temos, tinha o Espírito sobre ele, porque era profeta, mas numa aliança muito inferior, e ouviu da boca de anjos: tu és um filho muito amado, tu és um homem muito amado. Sabe que esse muito amado, na verdade, ele estava querendo dizer o seguinte: você muito me agrada. Porque amado todo mundo é. Amado todo ser humano é. O que ele estava dizendo é o seguinte: além de ser amado como qualquer outro que se dedica, qualquer outro filho que Deus criou, qualquer outro ser humano, você me agrada. E é por causa disso, Daniel, que minha presença está diante de você.
É por causa disso, Daniel, que eu vou te revelar um monte de coisa. Eu vou te dar entendimento, tanto de sonhos de agora, como de coisas, Daniel, do futuro, porque está bem longe isso aqui que eu vou te dizer. Tu não vai entender nem a tua geração. Mas isso aqui vai ter uma geração que inclusive é essa, que está vivenciando as coisas que Daniel, o homem muito amado, viu. Estão comigo? Eu estou finalizando. Eu quero que você vá para o capítulo 12, versículo 10. Ainda recebendo explicações de tudo que ele viu e sonhou. Versículo 10 diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação e a desoladora, haverá ainda 1.390 dias, que são 3 anos e 5 meses. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias, que são 3 anos e 7 meses. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ele estava dizendo para ele: Daniel, eu estou te explicando coisas hoje que você não vai vivenciar. Com muito tempo na frente, é que uma geração vai vivenciar. Mas quanto a ti, filho, segue o teu caminho até o final. Fica leal do jeito que tu está hoje, Daniel, até o fim. Porque tu descansarás. E no tempo certo você vai ressuscitar com todos os santos. Para receber a tua porção. Ele estava dizendo para ele o seguinte também: eu não uso homens como uma marionete. Eu não uso você e desonro você no final. Não, eu uso você e guardo você para uma recompensa que te aguarda. Daniel, você viveu para mim. Você não teve mulher, você não teve filhos. Você se viu a 4 ímpios. Você se dedicou a mim, não amou a sua vida, não teve ela como preciosa. Será que você não me agradou, meu filho? Será que eu não olho para você, Daniel, e meus olhos não brilham a seu respeito? A minha pergunta é: os olhos de Deus brilham a nosso respeito? Estão comigo? Quanto tempo de dedicação, quanto tempo de amor, quanto tempo de devoção, tempo de qualidade, não quantidade, mas qualidade a gente dá para Deus? Porque a nossa geração tem muita distração. A gente tem um celular que não sai da nossa mão. Você quer castigar um filho, tira o celular dele, é mesmo que morrer. Ele prefere levar uma pisa do que perder o celular. Não sei, vocês falam pisa, surra. Porque o celular é o precioso. Estamos vivendo numa era onde tem muito holofote chamando a nossa atenção para todo lado. Em Atos dos Apóstolos não tinha esse tipo de distração. O século 21 tem muita distração, tem muita coisa lícita que você pode, que a igreja pode, que é seu direito. Eu costumo dizer isso lá na igreja: tem gente que passa uma noite toda acordado para colocar a sua série em dia. Porque a sua série, a minha série preferida, eu não posso atrasar. Então eu vou passar a noite toda emendando um capítulo no outro, porque eu tenho que botar em dia. Mais 10 minutos de leitura da Bíblia, ninguém aguenta mais. Você faz uma vigília e está todo mundo bocejando com meia-noite. Mas quando está assistindo a série, a questão é: a gente está conseguindo colocar em dia o que a gente precisa realmente colocar? Irmãos, a gente não precisa ir muito longe para obter as respostas de por que as coisas não estão acontecendo. Não precisa ir muito longe para entender por que não estamos vivenciando o que é nosso direito vivenciar. É nosso direito vivenciar. A gente não tem que olhar para Atos dos Apóstolos babando de inveja, triste, porque não tem mais essas coisas. Não, se a igreja inaugurou naquele nível, que nível era para a igreja terminar?
Se aquilo foi o começo e o fim das coisas é melhor do que o início, como é que é para a gente terminar? Aquilo passou? Não, a gente é que saiu. Aquilo está nos aguardando no mesmo lugar, a gente foi que desceu. Suba. Subamos. Verbo da vida não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. Você congrega numa igreja que te ilumina. Não tem falsa doutrina aqui. Você tem liberdade no espírito. Se você quiser plantar uma bananeira aqui o resto do culto todinho, os diáconos vêm, cobrem você com pano, se a blusa descer, você fica aqui. Porque graças a Deus temos diáconos e diaconisas cuidadosos. Você e eu não congregamos num lugar, amado, que te tolhe, que te priva, que não valoriza o ministério da mulher, por exemplo. Cadê um homem pregando aqui nessa conferência? Ai, só botaram mulher. Pois é, para você ver. Com todo respeito, pastor. Ele é o dono da casa, ele pode fazer o que ele quiser. Mas aprove a Deus guiá-lo esse ano. São mulheres. Até a tradutora é uma mulher. A comitiva que acompanha as pregadoras são mulheres. Eram as mulheres que estavam quando Jesus ressuscitou. Foi a ela que ele disse, vá lá e avise os meninos. E avise a Pedro também, que eu sei que Pedro está todo arrasado. Vá lá e avise a Pedro. Vocês estão comigo? Irmãos, nós não estamos num lugar que a gente tem desculpa para não subir. Você e eu não temos desculpa para não subir. Esse lugar de prodígios, de maravilhas, de ninguém ter nada seu como próprio, porque todo mundo quer as curas. Mas quem quer dividir sua casa? Quem quer dividir seu carro? Porque isso também acontecia em Atos. Não, mas o poder de Atos, certo, mas ninguém tinha nada como o seu. Ninguém passava fome na igreja. Não tinha necessidade na igreja. Os menos favorecidos, havia um recolhimento para eles diário. Isso também era Atos dos Apóstolos, isso também era poder. Quando a gente subir, a gente tem que subir com tudo que implica ser uma pessoa cheia do Espírito. O juízo acontecia imediatamente. Foi portanto que você vendeu essa propriedade? Sim, portanto. Infelizmente, filha, está aqui os pés dos que levaram teu marido e agora vão levar você. Uf. Você entende? A quem muito é dado, muito é cobrado. Nível de iluminação alta, nível de justiça alto. Verbo da vida, a gente precisa subir. O ano redondo pede isso de nós. Eu estou falando para mim, amém? Estou pregando para mim. Desculpa. O ano redondo pede isso de nós. O ano dos 2 zeros, o ano espelhado. O ano duplo. O ano da multiplicação. Esse ano só vai ser assim, na minha vida e na sua, se a gente fizer por onde ser. Sabe uma coisa interessantíssima que eu descobri? Que não importa o plano que Deus tem para a sua vida. Se você não fizer a sua parte, esse plano não vai dar em nada. Vai acontecer nada, meu filho. Pelo contrário. Se você e eu atrapalharmos, acabou. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só um louco despreza a sabedoria e o entendimento. Ou seja, só um louco despreza o temor do Senhor. Fica de pé, eu quero orar com você. Quando nós nos ajuntamos para um evento, é como se ajuntar para comer. Você não tem só salgadinho na festa. Porque quando a gente vai para uma festa, eu não sei você, eu estou ficando mais light. Estou tentando, me esforçando, eu e João. A gente só se acorda para isso depois dos 40, é uma pena. Mas quando eu vou para uma festa que só tem salgadinho, eu acho ruim. Quando eu vou para uma festa que só tem torta e bolo, eu acho ruim. Quando eu vou para uma festa que só tem refrigerante, não tem um suco de fruta, eu acho péssimo. Mas quando eu vou para um lugar que tem de tudo um pouco,
Quando você se ajunta num evento, Deus quer dar um pouco de comida diferente. É por isso que tem dons diferentes. É por isso que tem formas de trazer a comida diferente. Tem formas de servir a comida diferente. O sábio consegue receber de Deus do jeito que Deus se apresentar. Mesmo tendo as suas preferências particulares. Não tem problema nenhum. Você entende? Mas saibamos, amado, comer de tudo que tem na mesa. Porque nesse banquete de Deus, diferente das festas humanas, nessas festas divinas, tudo que está sobre a mesa vai te fazer bem. Feche os teus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de você nessa noite. Sabemos que somos muito amados. Sim, somos muito amados. Mas agradar o seu coração, nem todos. Agradar como você merece, nem todos. Nos perdoa por esse pecado. Nós confessamos o nosso pecado de dar a você menos do que você merece. Aleluia. Nós confessamos o nosso pecado de nos devotarmos à tua palavra e à tua oração, a conversa com você, a comunhão com você, como nós deveríamos. Nos perdoa. Nos perdoa. A nós cabe corar de vergonha. Nos perdoa. Nós nos humilhamos diante da tua potente mão. Não para que você nos exalte, não é uma barganha. Nós só nos humilhamos. Porque entendemos a nossa pequenez. Entendemos a nossa necessidade de você. Sem você nada somos. Nossa justiça é trapo de imundícia. Quem somos nós? Quem é o homem? Quem é o filho do homem? Para que você se estenda até ele. No entanto, pouco menor do que Deus nos fizeste, de glória e de honra nos coroaste. Quem somos nós? Nos ajuda e nos ensina a descer, porque é descendo que se sobe. Nós colocamos diante de você, Pai, os próximos momentos dessa conferência. Teremos Ila logo mais, teremos amanhã a Aiva, teremos domingo eu e Ila de novo. Nós colocamos diante de você, o povo não se ajuntou aqui à toa, as pessoas não chegaram aqui para nada. As pessoas não vieram de vários lugares diferentes para nada. Estamos aqui porque entendíamos que tinha uma comida aqui nesse lugar que a gente precisava comer. Que tinha uma bebida que precisávamos beber. Para correr com velocidade o ano redondo, o ano espelhado. Declaramos que 2020 será o ano da nossa vida. O ano da virada. O ano do aumento, do crescimento. O ano, Pai, que nós correremos com velocidade. O ano que a gente vai decidir que vai parar de se distrair. De rodar em círculo e de perder tempo. E vamos ser mais efetivos. Porque o tempo se esvai. E não podemos correr atrás do tempo. Nós te louvamos e te bendizemos. No nome de Jesus. Aleluia.